Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós temos aí 5 minutinhos até as 2 da tarde, né? Que é o horário que a gente tem a nossa live agendada. Mas já vou ficar aqui conversando um pouquinho com vocês, esperando mais gente entrar por aqui para a gente falar sobre um tema que está sendo bastante atual nos consultórios da gente, entre aspas, né? Porque agora a gente tem feito as nossas consultas online nesse período de quarentena, mas eu tenho certeza que é um tema que tem surgido nas consultas, que tem vindo com relatos de pacientes, que é a questão do comer emocional. Mas antes disso, enquanto a gente espera dar realmente as 2 da tarde e o pessoal chegar, eu queria já ir me apresentando para vocês, para quem ainda não me conhece, está vindo aqui nas nossas lives da Nutrir Educacional pela primeira vez. O meu nome é Patrícia Belotti, também sou nutricionista, sou jornalista também, e eu trabalho com um método que é um método que utiliza as abordagens não prescritivas dentro da prática clínica, dentro da prática do consultório. E o que são essas abordagens não prescritivas? São abordagens de não dieta, são abordagens que acreditam que as dietas restritivas e prescrever planos alimentares com restrições não adianta, não tem resultado para emagrecimento, para evitar doenças crônicas não transmissíveis, enfim. E por que isso? Porque as dietas elas têm um prazo de duração, elas têm um prazo aí, elas começam, elas têm um momento de perda de peso, elas têm um momento de mudanças aí de estilo de vida, mas é um momento curto. E eventualmente o paciente entra num ciclo que a gente chama de ciclo da dieta ou ciclo do reganho de peso, que começa a bater a fome, a culpa, a compulsão por conta de toda a restrição que ele fez. E esse paciente volta a ganhar peso e volta também a engordar e também às vezes engorda mais do que o peso inicial dele no começo do tratamento e começa a se sentir mal, se sentir péssimo e volta a tentar fazer uma outra dieta. E por isso a gente chama isso de ciclo, porque acaba sendo uma coisa que esse paciente vai viver a vida inteira. E qual que é, né, o problema disso? Que, primeiro, o objetivo, né, o nosso objetivo, eu imagino, como nutricionistas, é a saúde do nosso paciente, muito mais do que outras coisas, como, por exemplo, a estética. E o paciente que passa por isso que a gente chama de efeito sanfona é um paciente que não está tendo mais saúde, muito pelo contrário. Hoje a gente já sabe que a pior coisa para a saúde desse paciente é esse efeito sanfona. E a segunda coisa é que é lógico que a gente quer o quê para os nossos pacientes? A gente quer resultado, a gente quer ver o nosso paciente feliz, a gente quer que ele volte para o nosso consultório. Então, quando você consegue um método que faça com que o paciente crie um vínculo com você, um método duradouro, um método que faz com que esse paciente ganhe uma autonomia sobre o corpo e sobre a saúde dele e vá lá te indicar para outras pessoas, como um nutricionista ou uma nutricionista que mudou a vida dele, com certeza significa que a gente cumpriu nossa função, cumpriu nossa tarefa, nosso propósito, né? Então eu sempre trago para vocês aqui, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube da Nutrir Educacional, conteúdo sobre abordagens não prescritivas, conteúdos gratuitos, vídeo, trago ferramentas. E isso faz com que vocês vão conhecendo um pouco dessa teoria e também das técnicas que podem ser utilizadas no seu consultório, independente do seu referencial teórico dentro da nutrição, tá? E uma coisa, ainda falta um minutinho para as 2, que eu queria convidar quem ainda não baixou, falando em ferramentas gratuitas, eu preparei, em parceria com a Nutrir, um diário alimentar. O diário alimentar é uma ferramenta que eu uso muito no consultório, basicamente uso sempre, porque eu acho que é uma ferramenta imprescindível para você trabalhar o paciente dentro da realidade mesmo dele, tirar ali uma fotografia de como que é a alimentação do paciente. Só que não é um diário alimentar simplesmente daquilo que o paciente come, em qual horário e da quantidade. Ele é um diário alimentar que leva em consideração outros aspectos que são muito importantes dentro
das abordagens não prescritivas. Então, tem o diário alimentar que leva em consideração a questão da fome e da saciedade. Então, enquanto o paciente vai preenchendo esse diário, ele vai entrando em contato com os sinais de fome e saciedade do corpo, aprendendo a identificar mais esses sinais e com isso ele vai anotando. E também tem o diário que fala exatamente do comer emocional, que é um pouco o tema dessa nossa live de hoje, em que o paciente também vai poder registrar suas emoções, suas sensações e sentimentos enquanto ele come, tá? Como funciona? A gente fez um diário super bonitinho, já prontinho para ser impresso. Você pode enviar para o seu paciente se você quiser de alguma forma, ou mesmo imprimir e entregar já para o paciente pronto no seu consultório para ele preencher no decorrer do tempo que você combinar com ele. Isso depende muito de como vai ser o tratamento daquele paciente. E para você ganhar é super simples. Eu vou colocar nos comentários aqui o link, é só entrar e você pode fazer o download desse diário alimentar, que é um presente nosso para vocês, nutricionistas, tá bom? E se tiverem qualquer dúvida em relação ao diário ou em relação a como utilizar, dentro das redes da Nutrir, que é @Nutrir Educacional, tem vídeos falando sobre como utilizar esse diário. Então tem vídeo no YouTube, tem vídeo no Instagram e tem vídeo aqui no Facebook. Então você já consegue me ver falando um pouco de formas de se utilizar esse diário dentro do seu consultório. E também tem um artigo que, quando você clicar para baixar esse modelo, você vai ver que no site da Nutrir também tem um artigo explicando a importância e como que você faz para utilizar esse diário. Então, é um presente nosso, um convite nosso para vocês. Espero que gostem, baixem lá e vamos falar, né, daquilo que a gente veio para falar hoje, que é a questão do comer emocional com os nossos pacientes, né? Enfim, eu já venho falando isso faz um tempo, né, aqui nas nossas lives. A gente está passando agora por um período que é um período extremamente desafiador, né, para todo mundo, para nós, obviamente, como profissionais, mas eu vejo que está sendo um período muito desafiador para os nossos pacientes em relação à alimentação. E por que isso, né? Já é difícil você manter uma rotina alimentar equilibrada quando você está ali em condições normais, né? Então, quando você está mantendo a sua rotina do dia a dia, acorda, vai trabalhar, vai cuidar das crianças, vai fazer exercício, vai isso, vai aquilo, e você já sabe, tá acostumado com como é a sua rotina e o que acontece na sua rotina. E os pacientes agora estão num outro momento, que é o momento em que a grande maioria deles está em casa. Tanto quem está em casa quanto quem não está em casa está em situações de muita ansiedade, porque é uma fase que nenhum de nós nunca viveu, né? Ninguém sabe, ninguém aprendeu a lidar, ninguém tem aí uma bagagem anterior de saber como lidar com uma quarentena. Então, tem gente que está em casa o tempo inteiro trancado com filhos, tem gente que está sozinho e sentindo essa solidão e sentindo essa necessidade de contato humano sem poder ter, tem gente que está trabalhando de casa, tem gente que está entediado. Então, assim, são muitas emoções diferentes que vêm aflorando e não adianta. Isso influencia muito na alimentação, tá? E eu sinto, pelos relatos que eu recebo dos nossos pacientes, eu sinto que eles estão meio que numa montanha-russa de alimentação, né? Então, por um lado, por um tempo, eles ficam querendo comer tudo que vem pela frente, não conseguem se controlar, mesmo que não tenham fome, estão comendo, comendo, comendo. E por um outro lado, eles também estão querendo, vou aproveitar para fazer dieta. Eles estão com muito medo de engordar, assim, muito medo do tipo assim, nossa, eu vou ficar aqui em casa, eu vou engordar não sei quantos quilos, e isso é um pavor que parece que às vezes é maior ainda do que outros medos que eles têm acessado aí nessa quarentena. Então, com certeza, se você ainda não se deparou com um caso aí de pessoas nervosas com esse comer emocional, você com certeza, eventualmente, vai se deparar com esse paciente que está lidando com isso, né? E qual que é o problema do comer emocional? O comer emocional, ele não é em si um problema, né? O comer emocional, ele faz parte, né? A gente não tem só aquela fome fisiológica de coisas que vão
enfim, nutrir as nossas células e dar energia para o nosso corpo. Todo mundo tem vários tipos de fome. E a fome do coração é uma dessas fomes, né? Aquela vontade de comer algo para aliviar uma dor, para aliviar um sentimento que seja desconfortável, para aliviar algo que você está sentindo e não consegue identificar direito. Então, isso é normal, isso acontece e não é um problema em si. Comer emocional não é um problema em si. E essa, na verdade, é a primeira orientação que eu tenho para dar para vocês, tá? Tranquilizem o seu paciente de que o comer emocional não é um problema, tipo, não é uma falha, não é algo que eles estão fazendo e que eles não deveriam estar fazendo, porque isso é totalmente inerente à nossa fome, inerente ao ser humano, ao comer. Não é um problema, não é algo de errado. E também não é algo que você precisa curar. Então, tente não usar esse tipo de termo. Ah, então você precisa curar, vamos curar isso, vamos curar isso de alguma forma, tal. Porque não é algo que possa ser curado. Tem pessoas que fazem isso com maior frequência, tem pessoas que fazem isso com menor frequência. Existem alguns estudos que mostram os motivos pelos quais as pessoas podem comer de uma forma mais emocional. Inclusive, tem estudos assim bem sérios, estudos bem com grandes quantidades de pessoas que mostram que muitas vezes uma vida de restrições, né, uma vida de dietas pode levar as pessoas a comerem de forma emocional com muito mais frequência. Então, o seu paciente, dependendo do histórico dele, dependendo da vida dele e dependendo de como está sendo essa quarentena para ele, vai lidar com esse comer emocional de uma forma diferente. Então é isso, não é algo a se curar e não é algo que seja inerentemente ruim. Mas quando você come de forma emocional com muita frequência, não tem jeito, você acaba comendo de uma forma mais exagerada, acaba comendo mais do que você deveria ou do que você precisaria para alimentar o seu corpo, e você acaba comendo de uma forma um pouco desequilibrada em termos nutricionais. Então, uma coisa é uma situação que está tá levando seu paciente ou te levando a comer de forma mais descontrolada por um período curto de tempo. Mas o que eu vejo é que a gente já está numa quarentena aí de quase um mês. A tendência dessa quarentena é ainda continuar por um bom período de tempo. Então, eu acho que é um momento de lembrar para o seu paciente que esse período já não é mais um super curto prazo, né? Ele já é um prazo mais longo. Então, de repente, seria interessante propor algumas coisas para ele, para que esse comer emocional seja um pouco mais controlado, diminua um pouco, ou pelo menos aconteça com mais consciência, porque sempre que a gente traz a consciência para a mesa, sempre que a gente traz o entendimento do que está acontecendo para a mesa, a nossa alimentação fica melhor, porque você sabe a resposta que você vai dar para aquela fome, né? Você consegue planejar uma resposta para aquela fome. Mas para isso, seu paciente tem que entender que ele está comendo de forma emocional e também é importante que você dê algumas ferramentas para que ele possa lidar melhor com isso, tá? Então, a primeira coisa é, como que você vai identificar que o seu paciente está comendo de forma emocional? Então, o seu paciente vai chegar na consulta, vocês estão ali online conversando, você vai perguntar para ele, seja um paciente que está chegando para você pela primeira vez, ou seja um paciente que você já atende, e você vai começar a perguntar para ele coisas em relação à fome dele. Então, assim, por exemplo, quais horários você tem tido fome? Você reparou quais circunstâncias que essa fome está surgindo? Em que momentos essa fome está surgindo? Quando você vai comer, você já percebeu se você está sentindo no seu corpo que você está com fome ou você está sentindo um sentimento aí ou uma sensação de fome? Como que a gente sabe, né, quando que uma coisa é um sentimento e quando uma coisa é uma sensação? Isso é um exercício muito legal para passar para os seus pacientes. Então, por exemplo, ele está se sentindo estranho. Ah, estou me sentindo estranho, mas eu não sei exatamente o que é. Então, é sempre legal dar essa dica para ele, dele fechar os olhos, né? Fecha o olho nesse momento e pensa, onde eu estou sentindo isso? Não precisa nem identificar de começo. Só pensar assim, nossa, onde que eu tô sentindo isso? Onde que eu tô sentindo isso? Se essa for uma coisa no corpo, eu tô sentindo isso aqui, eu tô sentindo no estômago, eu tô sentindo assim na garganta. Se for algo assim do pescoço para baixo, isso realmente
sensação, é uma coisa física. Agora, se for aqui, se for na cabeça, já é um sentimento que aí precisa ser elaborado e precisa ser entendido de uma outra forma. Então, a primeira coisa é ajudar esse paciente a identificar um pouco mais essas fomes, tá? O comer emocional, como que ele acontece? Ele acontece normalmente assim, vem como uma fome muito imediata. Então não é uma fome, vamos supor, você tomou um café da manhã. Quando vai chegando assim, sei lá, 11 horas da manhã, vai começando a dar aquela fominha, você percebe que está começando a se sentir com um pouco mais de fome. Aí passa um tempo, a sua fome vai aumentando, você já começa só a pensar em comida, até que você vai lá e não aguenta e vai comer alguma coisa. Agora, no caso do comer emocional, essa fome ela vem de uma hora para outra. É assim, você não tá nem pensando, você não tá sentindo nada e de repente, nossa, tô morrendo de fome, preciso comer alguma coisa agora. Então, isso, você pensar com o seu paciente se essa fome dele, ela veio de uma hora para outra, assim, muito imediata, ou se ela é uma fome que vem, assim, aos poucos, já é uma forma de pensar com ele que esse seria um comer emocional. Um outro sinal de que é um comer emocional, uma fome que vem logo depois de uma situação desagradável, que trouxe uma sensação ruim, que trouxe um sentimento desagradável, que o paciente quis se livrar, uma sensação de que ele não estava confortável e ele precisava se livrar de alguma forma. Então, quando acontece isso, com certeza é uma fome emocional. Por quê? Porque a comida, ela é algo que o paciente conhece que cura isso. Na verdade, não cura, né? Ele acha que cura. Traz uma sensação imediata muito boa. Então, assim, nossa, eu tô meio triste, tô chateado com alguma coisa. Bom, eu sei que se eu comer um chocolate, isso vai me fazer bem, eu vou ficar feliz. Claro que vai ser um fazer bem momentâneo e essa dor ela não vai embora porque você não lidou com ela, não curou, enfim. Mas o paciente tem consciência de que a comida traz um prazer rápido, é algo que ele conhece, que ele consegue identificar. Então, quando a fome dele tem vindo sempre pós alguns sentimentos aí mais estranhos, alguns sentimentos que trazem um desconforto para ele, isso também é uma fome emocional. O mesmo vale para aquela fome que vem quando, como que eu posso dizer? Ele está entediado, não precisa ser um sentimento ruim, né? Pode ser simplesmente algo diferente, ou ele está entediado, ou ele está de saco cheio, ou ele precisa de uma distração porque ele está pensando muito e comer se torna uma distração. Isso não é um comer para aliviar uma sensação ruim, mas também pode ser considerado um comer emocional. Também não é um comer porque ele está com uma fome física, tá? Então, isso também é algo que você pode olhar como sendo um diagnóstico de que o seu paciente está comendo de forma emocional. Então, como diagnosticar isso com o paciente? Conversando, não tem outro jeito. Ouvindo. Começa a perguntar para ele assim, bom, que horas que você tem sentido mais fome? Que horas que você tem vontade de comer? Eu sinto, sei lá, 4 horas da tarde eu sempre sinto fome. Mas o que você estava fazendo naquela hora? Essa fome, ela veio de uma vez ou foi uma fome que veio aos poucos? Quando você comeu, o que você comeu? Esse comer te deixou saciado? Você se sentiu bem? Ou depois você sentiu a necessidade de comer mais coisa? Como que foi isso? Então, é conversando. Quando você começa a conversar, fica muito claro que essa fome é uma fome mais emocional, que ele está lidando com a fome emocional. E muitas vezes os pacientes eles já trazem isso pra gente, né? Eu tenho ficado muito ansioso, eu tenho comido para melhorar essa ansiedade. Mas aí isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse saber do paciente é um saber de conhecimentos que ele adquiriu de alguma forma que a gente não sabe exatamente como foi. E pode até servir como uma muleta para ele, né? Então, assim, nossa, tô com muita vontade de comer esse chocolate, eu vou comer porque eu tô super ansioso mesmo. Eu sempre como muito quando eu tô ansioso, porque o paciente ouviu, por exemplo, que a ansiedade faz comer, né? Mas primeiro que não é só a ansiedade que faz comer, existe uma gama gigantesca de sentimentos e também de sensações e de momentos do dia que também podem levar essa fome, esse comer emocional. E se você não trabalha qual exatamente é o sentimento para o paciente, fica muito difícil de lidar com isso, né? Porque senão ele sempre vai usar essa muleta para quando ele está com vontade de comer algo que ele acha que é proibido.
Então, é importante abrir. Eu sinto que nós, nutricionistas, também temos uma tendência a achar que todo comer emocional é por conta de ansiedade, né? E pode não ser, pode ser por um monte de sentimentos. Inclusive, existem estudos que falam que um dos motivos para o comer emocional, pacientes que têm um maior comer emocional, são pacientes que eles têm como diz isso, gente? Me fugiu a palavra. Uma condição de não saber identificar os sentimentos. Então, eles têm uma dificuldade em dar um nome. Estou frustrado, estou triste, estou bravo, estou, enfim, ele não consegue dar nome àquilo que ele está sentindo. E isso é algo que faz com que ele coma mais por conta disso. Então, é bom a gente também sempre lembrar, quando estiver conversando sobre a fome do paciente ali, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa fome. Bom, e o que você estava sentindo? Não sei, eu estava me sentindo estranho. Vamos tentar nomear esse sentimento? O que era? Você acha que era frustração? Você acha que era raiva? Você acha que era uma tristeza? Você acha que era uma melancolia, uma solidão? Enfim, ajudar ele também a entender quais eram esses sentimentos, fica mais fácil dele lidar com o remédio que ele está tomando, que é o comer, para aliviar isso, né? Se ele só está aliviando, ele nunca vai entrar em contato com essa emoção e ele nunca vai conseguir curar essa emoção para poder parar, né? E usar outras formas. Bom, enfim, diagnosticando que o seu paciente tem esse comer emocional, como que a gente vai ajudar ele a lidar com isso, né? Eu acho que a primeira forma é, como eu já falei para vocês, deixar muito claro para ele que isso não é algo ruim. Comer emocional não é algo ruim, não é algo que não faz parte do espectro da fome, que ele não é um anormal, que isso acontece, mas que isso pode se tornar um problema se acontecer com tanta frequência. Então, existem formas de fazer isso num sentido assim que torne tudo um pouco mais leve e não dê tanta culpa também para ele, não dê tanto um sentimento de nossa, eu sou um fracasso, eu não consigo nem ao menos controlar aquilo que eu tô comendo. Então, o primeiro passo para mim é reconhecer junto com o paciente de que existem coisas além da alimentação humana do que a simples o comer fisiológico, comer para alimentar as nossas células. Existe sim o comer para acalmar as nossas emoções, ele é legítimo, tá? Ele é uma estratégia, mas ela tem que ser usada com consciência. Ou seja, se você precisa identificar que você está comendo de forma emocional para poder escolher se é isso que você vai fazer ou não. O problema é o automático. Estou comendo, estou com fome, estou comendo, estou com fome. Não perceber que, na verdade, você não está comendo porque está com fome, você está comendo porque você quer aliviar essa sensação. Então, reconhecer com ele que está ok, que isso acontece, mas que é legal prestar atenção e fazer com consciência, para mim é o primeiro passo, tá? E como que a gente faz isso, né, com consciência? Você começa a, toda vez que for comer algo, identificar, eu tenho fome do quê? Eu adoro esse exercício do eu tenho fome de quê? Parece aquela música, né, dos Titãs. Não vou cantar aqui porque vocês não merecem, mas sempre que for comer alguma coisa, é importante se perguntar, mas afinal, eu tô com fome do quê? Do que realmente eu estou com fome? Então, proponha esse exercício para o seu paciente, porque às vezes, por exemplo, ele vai lá e ele vai pegar um pão francês com manteiga. Eu vou comer isso. Daí ele para e fala assim, mas peraí, do que eu tô com fome? Do que realmente eu tô com fome? E pode ser que a resposta vem, gente, porque você tá entrando em contato com os seus sinais do seu corpo. A resposta vai vir assim, não, eu tô com fome do meu lanche da tarde, que é esse meu pão com manteiga e um cafezinho, porque já são 4 horas da tarde, é a hora que meu estômago tá pedindo essa comida. Legal. Ou então assim, nossa, não, na verdade, eu tô com fome de uma fruta. Tá calor, eu nem tô com tanta vontade de comer esse pão, eu tô comendo mais por hábito, e no fim acho que agora o que eu queria era alguma coisa mais geladinha, uma coisa mais molhada. Legal. Ou, nossa, na verdade eu nem tô com fome, eu só tô me sentindo tão entediado que eu realmente não sei o que fazer. Então acho que eu tô com fome de fazer alguma coisa.
acho que eu vou inventar alguma coisa para fazer, vou ligar para um amigo, vou começar um livro novo, vou ligar a televisão, vou assistir uma série, vou fazer alguma coisa assim. Ou então você pode pegar o pão com manteiga e falar assim, nossa, eu não tô com fome, eu só tô mal. Eu preciso de alguma coisa porque eu não tô bem. Eu tô mal, não tô bem, não sei o que eu tô sentindo. Então acho que eu vou. Vou falar com alguém que me entenda, vou chamar alguém no FaceTime, vou chamar alguém no WhatsApp que me entenda para poder conversar. Então, quando você pergunta, eu tô com fome de quê? A resposta não precisa ser aquela comida específica. A resposta não precisa ser comida, mas a resposta pode ser exatamente aquilo. Não é isso, tô com fome disso mesmo, agora é a hora que eu quero comer isso. E tô com vontade, meu estômago tá pedindo, meu corpo tá pedindo e minha mente tá pedindo. E legal, é um exercício de fazer sempre. Não é algo que o paciente vai começar a ficar expert em tô com fome de quê desde o primeiro dia, mas é um exercício que pode fazer e de repente, assim, uma das coisas que ele iria comer e que não era exatamente o que ele precisava, ele vai trocar por uma outra forma de se cuidar e de melhorar, tá? Então, esse é um exercício legal para ser feito com o paciente com emocional. O segundo exercício, então, esse é o tenho fome de quê? O segundo exercício é um exercício de, como que eu posso dizer? Identificar os gatilhos que levam esse paciente a comer. Como que ele vai fazendo isso, né? Eu particularmente, até por isso que eu falo para vocês sempre do diário alimentar, eu gosto muito de pedir para os meus pacientes anotarem, né? Eu acho que a gente anotar as coisas faz com que a gente internalize essas coisas e também que a gente possa voltar ali, nossa, da outra vez que aconteceu isso, deixa eu lembrar o que aconteceu e volte. Mas isso pode ser feito só mentalmente, que é identificar os gatilhos que levam a comer. Primeiro, identificar, né? Não precisamos ainda agir nesses gatilhos, mas eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem o que eu chamo de gatilho. Bom, toda vez que eu assisto Masterchef, eu morro de vontade de comer. Eu fico vendo aqueles pratos lindos, me dá uma fome, mas uma fome que eu não posso não comer. Identifiquei esse gatilho. Então, tô chutando, né, Masterchef? Mas toda vez que eu assisto tal programa ou que eu vejo um prato de comida, eu tenho vontade de comer. Ou então, assim, toda vez que eu como macarrão, eu preciso de uma sobremesa doce depois. Parece que eu não consigo tocar o resto do meu dia se eu não comer um chocolate depois que eu como macarrão. Ou outro gatilho. Nossa, sempre que eu tô me sentindo entediada e estou em casa, eu como. E aí não adianta, eu não consigo comer, por exemplo, uma salada de fruta. Eu preciso fazer uma pipoca. Porque senão, para mim, é como se eu não tivesse comido. Então, assim, eu ficar em casa, eu ataco a pipoca. Enfim, tô dando exemplos de casos, mas os pacientes vão relatar ali, vão descobrir os seus próprios gatilhos. E quando você começa a listar ali os seus gatilhos, identificar esses gatilhos, o que você pode fazer, né? Você pode tentar tratar esses gatilhos de uma forma diferente, fazer diferente de uma próxima vez. Então, por exemplo, o que você pode fazer no consultório? Colocar como uma meta daquela semana para o seu paciente que ele vai atacar determinado gatilho. Então, assim, você vai sentir aquele gatilho e vai falar assim: ó, eu sei que isso aqui é um gatilho, isso aqui é uma armadilha, eu não vou fazer isso dessa vez. Isso pode ser uma meta para o seu paciente. Ou mesmo se preparar. Então, assim, eu já sei que toda vez que eu assisto o Masterchef, eu fico morrendo de fome. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou jantar antes do Masterchef. Eu vou só comer alguma coisinha leve e vou jantar depois que eu assistir o Masterchef, porque daí eu vou comer gostoso o meu jantar e vou honrar aí essa fome dos olhos que o Masterchef me trouxe, entendeu? Ou então assim, bom, toda vez que eu como macarrão, eu preciso de um chocolate depois. O que eu faço? Então, eu paro de comer macarrão? É uma alternativa, não sei se é a melhor, mas é uma alternativa. Ou então, assim, bom, legal, eu vou assumir que uma vez por semana eu vou comer macarrão e de sobremesa eu vou comer um pedaço de chocolate. E pronto, entendeu? Isso não vai ser problema, isso não vai ser algo proibido. Para mim, macarrão vem com chocolate, essa é a combinação que faz bem para mim, etc, etc. E você só consegue chegar nesse ponto, né, se você identifica os gatilhos. Por isso que é legal fazer esse exercício com o paciente. Bom, vai anotando para mim quais foram os gatilhos. Até no diário alimentar, dá para você colocar isso, porque até no modelo que eu falei para vocês no começo, não sei se todos já estavam por aqui, mas eu falei que ia deixar o link para vocês baixarem o modelo de diário alimentar,
que eu criei junto com a Nutrir, é um diário gratuito, ali tem um espaço para você colocar seus pensamentos, sensações, observações. Você pode pedir para o seu paciente ali dar uma anotada cada vez que ele identificar um gatilho emocional que o levou a comer, porque isso vai fazer com que ele se conheça cada vez mais e saiba como responder da melhor forma possível a esses gatilhos, tá? Então, bom, o que nós falamos? Falamos do você tem fome de quê? Falamos do identificar os gatilhos emocionais. Uma terceira proposta que você pode fazer para o seu paciente é que vocês bolem juntos uma forma de, como que eu posso dizer, domar o estresse dessa quarentena, né? Então, fazer um manejamento, um projetinho aí de manejamento de estresse. Ah, mas isso, você deve estar pensando, né? Ah, mas isso não tem nada a ver com nutrição. Como que eu vou falar para o meu paciente manejar o estresse se o meu negócio é falar de alimentação? A gente sabe, nós somos profissionais de saúde, ok? Então a gente sabe, a gente entende o quanto o estresse influencia na nossa saúde e pode influenciar na nossa alimentação. Quando nós estamos em momentos de um estresse contínuo, a nossa alimentação fica completamente desequilibrada. Eu não estou falando só comer mais, pode ser comer menos também, não conseguir comer, não ter fome ou sentir sintomas digestivos, sintomas físicos. Então, com certeza é possível fazer um planejamentozinho de manejamento de estresse com o seu paciente com o objetivo puro e simples de dar uma equilibrada na alimentação dele. E como que você pode fazer isso? Propondo coisas. Quais são as coisas que a gente sabe que ajudam na manutenção do estresse? Então, por exemplo, praticar atividades físicas, né? A gente, lógico, não pode falar para o nosso paciente, faça o seguinte, olha, 3 burpees, depois 4 abdominais, depois você pega tantos quilos de peso, isso não é com a gente, mas, por exemplo, eu sei que muitos profissionais nutricionistas têm parcerias com profissionais da área de educação física. Então, uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, indicar, olha, por que você não fala com uma pessoa para preparar um treino para você fazer dentro da sua casa? Ou então, dar uma conferida aí na sua cidade, aí na sua região, que academias ou que professores estão fazendo lives com conteúdo de exercício, porque tem muita gente fazendo, né? Na verdade, olha aí, né? Nem precisa ser dentro aí da região, porque as lives a gente pode assistir no mundo inteiro, mas também é legal para você prestigiar profissionais aí da sua área, né? Eu acho isso super interessante e até profissionais que eventualmente possam ser parceiros. Então, assim, dar uma incentivada no seu paciente de fazer atividade física, mesmo estando em casa, é uma ótima forma de manejar o estresse. A gente sabe que com atividade física diária, a gente tem toda aquela liberação de neurotransmissores, de endorfina, de serotonina, e aí isso com certeza diminui muito a incidência do estresse e pessoas que estão menos estressadas não vão comer de forma tão desequilibrada. Uma outra forma incentivar o seu paciente a praticar a meditação ou mindfulness. O que é o mindfulness? O mindfulness é você estar atento ao momento presente sem julgamento. Então, existem muitos exercícios de meditação que o paciente pode encontrar, seja no YouTube, seja via aplicativos. Se alguém se interessar, eu posso dar sugestões de aplicativos que eu gosto muito, que eu uso com os meus pacientes. Meditação não é uma coisa religiosa, não é uma coisa que precisa ser transcendental, é uma técnica que com certeza vai fazer diferença no manejamento de estresse. Então, tentar ver se o seu paciente consegue incluir uma prática de meditação na rotina dele, com certeza vai diminuir esse estresse. E não precisa ser só uma meditação, mas assim, uma prática de mindfulness, que é uma prática assim, que ele é o paciente simplesmente estar por alguns minutos. Então não precisa tentar, não é que as pessoas confundem essa meditação é tentar não pensar em nada, não é isso. É você estar presente, você saber onde você está, no seu corpo, naquele momento, sem ficar pensando no que vai ser, como que vai ser, meu Deus, ou então no passado, ai, o que eu fui fazer? Não, simplesmente estar no momento presente por alguns minutos do dia, sem julgamento. Os pensamentos vêm e vão embora, e aí você fica por um tempo. Isso também diminui muito, muito a quantidade de estresse, né? Outra forma de diminuir o estresse é relaxar, então tomar um banho quente. Por exemplo, quem tem criança em casa, quem está trabalhando de casa, quem está arrumando a casa, tentar arrumar uma forma de assim, 10 minutos
tomar um banho quente, respirar, colocar uma música relaxante, colocar uma vela cheirosa, colocar alguma coisa e simplesmente relaxar. Isso também ajuda bastante. E por aí vai. Tem muitas coisas que a gente pode fazer que vão diminuir um pouco esse estresse e com isso diminui também o comer emocional. Então fazer aí um planejamentozinho de manejamento de estresse é uma outra coisa que pode ser bem interessante para você fazer com o seu paciente, tá? E por fim, eu acho que é interessante você incentivar o seu paciente a não ter muitas coisas em casa que não sejam coisas mais nutritivas. Agora eu tô falando especificamente de alimentos, tá? Não estou dizendo assim, olha, não pode ter absolutamente nenhum doce, não pode ter nada que não seja fruta, verdura, legume. Não é isso. Eu acho até, inclusive, que quando você coloca isso para o paciente, isso volta naquela questão de que você está restringindo esse paciente e isso pode muito bem levar a uma compulsão dele. E se o paciente chegar num ponto de compulsão dentro de um comer emocional, não interessa o que ele tem em casa, ele vai simplesmente pegar o carro, vai no supermercado e vai comprar aquilo que ele quer comer. Pronto. Então não é assim, não tenha nada, mas tenha uma oferta grande de alimentos gostosos e nutritivos. Então, assim, deixa fruta picadinha dentro da geladeira. Imagina, você tá ali, ai meu Deus, eu preciso comer alguma coisa, não sei, eu preciso comer alguma coisa de gostoso. Você abre a geladeira e tem um potinho ali com melão picado, mamão picado, manga, ou tem, por exemplo, já uma melancia em fatiazinhas. Está pronto, você não precisa preparar, é só você pegar e comer. Então, compra fruta, pica e já deixa pronta para ser comida. Então, você faz um mix das suas castanhas preferidas. Ah, eu adoro castanha de caju, amêndoas, mas eu gosto também de misturar uva passa, cranberry, banana chips, enfim. Faz um mix das suas castanhas preferidas, já deixa num potinho, porque daí quando você sentir que você tá com fome e quer comer alguma coisa, come esse mix de castanhas. Já faz um mix de sementes também, que é uma coisa que você pode jogar numa salada de fruta ou jogar no iogurte para complementar esse iogurte, deixar mais crocante, mais gostoso e com mais nutrientes. Então, assim, incentivar o paciente a ter na casa dele um arsenalzinho aí de coisas nutritivas que ele pode lançar mão quando estiver batendo essa fome fora dos horários das refeições, essa fome mais emocional, também é uma técnica. E de novo, não significa falar para ele assim, você só pode ter isso, porque você não pode comer absolutamente nada que não seja isso quando bater essa fome. Não. O paciente vai se perguntar, né? Afinal, eu tô com fome do quê? E se ele falar, não, eu tô com fome, eu preciso comer alguma coisa agora, é muito bom que ele também tenha a opção de coisas mais nutritivas. Por quê? Não é pura e simplesmente porque isso vai fazer melhor para ele, para o corpo dele, o que é verdade, é lógico que isso vai ser melhor para ele. Mas também vai ser melhor para ele emocionalmente. Porque, assim, só para encerrar esse assunto do comer emocional, apesar de ser algo que a gente tem que enfatizar com eles de que é algo normal, de que é algo que acontece, ele gera também sentimentos muito desagradáveis. Gera principalmente um sentimento de culpa muito forte, um sentimento de fracasso muito forte. Então, assim, beleza, o paciente comeu porque ele quis aliviar aquilo, mas depois, primeiro que ele aliviou momentaneamente. Então, aquele sentimento ruim não foi embora, ele vai voltar. E vai se juntar aquele sentimento ruim uma super culpa, uma sensação ali de que ele está fazendo absolutamente tudo errado, uma sensação de que, nossa, eu já não consigo fazer nada direito, eu ainda venho e me mato de comer e vou ficar péssimo, e vou ficar gordo, e vou ficar, enfim, começa um monte de, como eu posso dizer, minhocas, né, na cabeça dele, de sentimentos ruins. Então, o tentar equilibrar esse comer emocional, essas dicas todas que a gente passa para eles, é também para evitar esses sentimentos que vai fazer com que ele fique pior. E aí o que vai acontecer? Ele vai se sentir pior e ele vai ainda comer mais para aliviar isso, vai se sentir ainda pior. E aí isso aí vira uma montanha russa muito louca que a gente com certeza não quer que eles passem, né? Porque isso não traz absolutamente nada de bom, só vai levá-los para um lugar muito pior, tá? Ah, e por fim, eu tô olhando aqui na minha colinha,
faltou uma dica de uma coisa que eu acho muito legal para você fazer com os seus pacientes, né? Que eu, independente de quarentena, também gosto muito de fazer com os meus, que é fazer juntos uma lista de coisas. É, o que você gosta de fazer? O que te dá prazer de fazer, né? Então, claro que agora na quarentena pode ser uma lista do tipo assim, o que pode te trazer prazer nessa quarentena? Vamos fazer uma lista? Vamos fazer uma lista juntos? Então vamos lá. O que você gosta? Ah, eu gosto de ler, eu gosto de colorir, eu gosto de, tipo, assistir uma série de comédia na TV que eu não preciso nem pensar, eu só quero dar risada. Ou eu gosto de pegar meu telescópio e olhar as estrelas. Eu gosto de fazer minha unha. Eu gosto de tomar um banho quente e depois eu mesma fazer uma massagem nos meus pés. Eu gosto de brincar com o meu cachorro. Eu gosto de fazer yoga. Eu gosto de meditar. Eu gosto de falar abobrinha com todos os meus amigos. Eu gosto de ler gibi, sei lá, né? Cada pessoa as coisas que dão prazer, né, para elas. E por que a gente tem essa lista? Porque na hora que surgir a resposta do você tem fome do quê? E essa resposta for eu tenho fome de alguma coisa que me dê prazer, e chocolate me dá prazer, e pão me dá prazer, e sei lá, milkshake me dá prazer, você pode pensar, bom, deixa eu dar uma olhada na minha listinha se tem alguma outra coisa que eu possa fazer que também vai me trazer esse prazer para eu utilizar agora. Né? Deixa eu ver ali meu armarinho de medicamentos. Bom, beleza, o chocolate está aqui, mas vamos ver se tem outro remédio que também vai fazer esse mesmo efeito para aliviar essa sensação ruim. E aí você pode fazer aquilo, né? Então, isso é o que eu vou fazer agora. Eu vou botar uma música super animada, aí um axé dos anos 90 e vou dançar na sala até eu não aguentar mais, até eu estar sem ar e depois eu tomar um banho. E aí pode ser que isso venha trazer depois sentimentos muito mais agradáveis do que os sentimentos que o chocolate pode trazer. E também, obviamente, uma sensação muito melhor no corpo, tá? Então, gente, meu objetivo aqui foi passar para vocês algumas dicas de coisas que eu sempre utilizo no consultório em relação ao comer emocional. E eu sinto, como eu falei já para vocês, que agora esse tema vai surgir com bastante força, vai continuar surgindo, porque a gente continua de quarentena, a gente continua dentro de casa. Eu acho que a sensação agora é que as coisas estão chegando ainda mais perto da gente, né? Coisas tristes, situações tristes, problemas, questão econômica. Então, é óbvio que eu acho que é interessante lidar com isso de outras formas. Quem tem acesso, por exemplo, a fazer uma terapia ou faz uma terapia, tem muitas formas de lidar com isso. Mas eu vejo que vem pra gente aquela forma de lidar com isso imediata, que é o comer. E é muito legal se a gente puder ter aí ferramentas para utilizar na nossa consulta e ajudar o nosso paciente a lidar com isso da melhor forma possível, tá? Então eu me coloco, como sempre, super à disposição de vocês. Quem quiser me mandar mensagem, quem quiser tirar dúvida, falar assim, ah, não entendi essa parte que você falou, você pode me dar mais exemplos? Ou tem algum material que eu possa utilizar? Tem algum livro que eu possa ler? Baseado em que você está falando? Porque, gente, tudo que eu falo aqui para vocês não é algo que eu tirei da minha cabeça, né? É tudo baseado em evidência. Se vocês precisarem, eu passo todas as referências para vocês. Me procura, eu estou no Instagram e aqui no Facebook também, no @patriciabelotti.nutri. E também, quem quiser entrar em contato e saber e ter mais conteúdos, procura as redes sociais da Nutrir, tem também o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem blog, que é o @Nutrir Educacional, tem bastante conteúdo sobre todo tipo de estilo de nutrição, tudo feito com muito carinho e seriedade para vocês que são nutricionistas, tá bom? Então, até a próxima. Semana que vem volto para falar com vocês. Acredito que nesse mesmo horário das 2 horas, mas a gente confirma com vocês no decorrer da semana. Estou à disposição e é isso. Até a próxima, gente. Um beijo para vocês.